Então vamos embora. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 5 de março de 2023. Estamos aqui no segundo culto. Lembrando que de manhã foi o primeiro às 8h30 da manhã e agora às 19h30. Você está ao vivo pelo Facebook. A nossa página, tanto no YouTube e no Facebook, você vai poder assistir a gravação. E no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Eu quero que você agora feche seus olhos. Estaremos orando por este culto, orando pelo caderno de oração. Até trago o caderno para nós rapidinho para cá. Orando também já está aqui. Muito bem. Então eu quero que você feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este culto. Agradecemos por aqueles que estão aqui, por aqueles que ainda irão chegar, por aqueles que estão nos assistindo agora, ó Deus, através do Facebook ao vivo, aqueles que irão assistir depois, que todos sejam cobertos com teu sangue, abençoando a vida de cada um, que essa noite o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, fale conosco, manifesta o teu amor, curando os enfermos, libertando os cativos e abençoando também aqueles que estão com seus nomes aqui contidos no caderno. O Senhor sabe de todas as necessidade de causa na justiça, necessidade, ó Deus, de provisão financeira, necessidade de porta de emprego, ó Deus, necessidade de salvação, de libertação, abençoando o casamento, ó Deus, todas as situações, curas, que o Senhor se manifeste. Abençoa também a nossa nação, o Brasil, caia por terra tudo aquilo que o inimigo intenta contra essa nação, e pedimos ao Senhor, cuida do Brasil, cuida do estado de São Paulo, a qual pertencemos, também a nossa cidade de Araçatuba, e todos que estão aqui representados, cada cidade, cada estado, o mundo no geral, Pai, estenda as tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então louvar ao Senhor, fique de pé aqueles que puderem. Boa noite, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor? Como posso agradecer a Deus pelo seu cuidado como Deus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer
lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
se volte, levante as suas mãos para ele, talvez seu marido, para alguém que está distante. Mas eu quero que nesse momento você pense em alguém, se volte para essa pessoa onde quer que ela esteja agora e cante esse louvor junto comigo e a Letícia agora. Te glorificamos, ó Deus, e pedimos que esta unção venha sobre todos que estão aí, Senhor, conosco, que estão aqui presencial, que estão nas suas casas,
que milagres estejam acontecendo, libertações estejam acontecendo, curas estejam acontecendo. Eu creio que Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta, ó Deus, toda ação maligna vai caindo por terra agora. Comece a orar, irmãos, comece a orar, comece a crer. Creia, se tu creres verás a glória de Deus. Creia apenas, Deus está agindo. Eu posso sentir a presença dele aqui nesta noite. Eu posso sentir que ele quer abençoar você, quer abençoar a sua casa. Então basta você confiar, basta você crer, basta você acreditar, basta você pedir. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o mundo conheceria que nós somos discípulos de Cristo se nós nos amarmos uns aos outros. Então, neste momento, aqueles que estão aqui, eu quero que você saia do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, cumprimente ele, cumprimente ela, que você realmente diga para ele e para ela: que bom que você está aqui. Depois os irmãos vão passar álcool gel na sua mão, mas faça a sua parte, saia do seu lugar, abrace o irmão como se estivesse abraçando Jesus. E você que está nos assistindo, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, receba aí o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que os irmãos vivem em união. Receba, Orianda Shirialamaya Surialamas. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Que coisa gostosa, ó, quão bom e quão suave, que gostoso é estarmos em união. Isso agrada o coração de Deus, isso agrada o coração do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer diferente. As crianças já vão sair com a Letícia. Hoje é a Letícia que está com as crianças. E já põe para nós a mensagem, viu, Melanie? Hoje nós vamos fazer diferente. Depois a gente vai recolher a sua oferta, o seu dízimo. Vamos direto para a palavra. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Hoje a nossa irmã Alessandra depois vai passar e vai trazer água para você. Tá bom, Alessandra? A única coisa, depois de 10 minutinhos ela vai voltar e pegar aqueles copinhos. Por quê? Os irmãos ficam com copinho sem querer, fica lá, clec, 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 clec. Tá? Então, e tá ao vivo. E então o que acontece? Então vai recolher para não ficar aí tentado a fazer o creque, creque nesse copinho abençoado. Combinado? Vamos lá então. Hoje de manhã, quem assistiu o culto de manhã? Quem assistiu? Maravilha. Flávio, Melanie, o nosso irmão Matias, que estavam aqui de manhã. Glória a Deus. Quem mais? A nossa irmã Leonice. E aqueles que não assistiram, ó aqui para vocês, ó. Assistam. Vale a pena. No conforto, né, da sua casa, você não quiser assistir o culto todo, assista a mensagem. São apenas ali 30 minutos, coisa boa. Porque o culto desta noite, a mensagem é a continuidade daquilo que nós falamos de manhã. Ok? Então, lembrando que nós iremos falar neste momento sobre o Salmo 91. E eu gostaria que você lesse comigo rapidinho, para que todos possam... Aí, quem conhece o Salmo 91? A maioria conhece o Salmo 91. Agora vamos ver se você conhece mesmo. Quem escreveu o Salmo 91? Quem escreveu o Salmo 91? Não vale quem veio de manhã. Quem veio de manhã já sabe. Quem escreveu o Salmo 91? Quem escreveu a igreja? Um de cada vez. Moisés. Não foi Davi. Davi, muitos pensam que Davi que escreveu os Salmos. Não. Salmos, lembrando que era um livro de cânticos. E possivelmente até 72 ou 79 foi que o que escreveu foi Davi.
A ponto que Salmo 23 foi Davi. Mas depois de 72 em diante, se não me engano, o que acontece? Foram outras pessoas que escreveram. São 150 capítulos Salmos. E dentre eles nós temos o Salmo de Asaf, temos o Salmo de Moisés. Então quem escreveu o Salmo 91? Diga comigo, Moisés. Já pensou? Você ia morrer, não sabia, né? Por isso que é bom vir aqui, ó. Aqui você aprende. Aqui você conhece a palavra. Porque a gente também, para falar para você, a gente tem que pesquisar, tem que buscar, para não falar besteira, principalmente quem está nos assistindo. Não é verdade? Então vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui não é o salmo completo, aqui está até o versículo 7. E ele vai, se não me engano, do 15 ao 17. Mas vamos falar sobre o Salmo 91, para que você entenda um pouquinho sobre esse salmo. Amém? Agora, total reverência, total atenção, conversar só se for com o Espírito Santo, combinado? Para que vocês possam ser abençoados. Então, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E aqui nós temos uma imagem, né? Em plena noite, muitos relâmpagos, uma imagem até apavorante. Então, nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade. A causa e a cura desta peste estão cobertas de mistério. Ela prossegue invisível ao homem, matando com armas ocultas, como um inimigo que esfaqueia no escuro, mas aqueles que habitam em Deus não têm medo dela. Como eu disse, nós começamos já no versículo 6, porque de manhã nós falamos até o 5. Então, voltando à questão aqui, quando ele diz que nem da peste que anda na escuridão, que você não vai precisar temer, ele está se falando aqui de situações que acontecem muitas vezes. Quantas pessoas ao sair até da igreja, sair de casa, estão aí arriscados acidentes, assaltos, não é verdade? Até mesmo situações que a gente não esperava, uma bala perdida. Mas está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então ele está dizendo que a gente pode ter a certeza que nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meu dia. Nada é mais alarmante do que o plano do assassino, sim ou não? Muitas vezes ele planeja matar e ele não fala talvez para ninguém, inclusive para a pessoa que ele está planejando. Inclusive o próprio Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes para matar não precisa ter muito dinheiro não. Quantas pessoas estão morrendo por causa de um tênis? Quantas pessoas estão morrendo por causa de um celular? Quantas pessoas estão morrendo por causa de R$10? Então o que acontece? Pois ele pode a qualquer momento infiltrar-se em um homem e abatê-lo com um golpe. E o que é a nossa vida? Eu posso ter o físico bom do Lucas, do Alex aí e tal, mas nessa hora, com a arma, uma situação, o que eu posso fazer? Não é verdade? E assim é a praga nos dias do seu poder, ninguém pode se prometer liberto dela, nem por uma hora, em qualquer lugar da cidade infectada. Ela entra em uma casa sem que os homens saibam como, e o seu próprio sopro é mortal. Então aquele que planeja, o ladrão mesmo, ele não bate na porta dizendo vou roubar. A hora que acontece,
Foi algo inesperado, você não estava esperando, e aconteceu. Mas aqueles escolhidos que habitam em Deus, quem é escolhido diz amém? O escolhido que realmente habita em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse escolhido que habita em Deus viverão acima do medo. Então eu não vou ter medo. A irmã está aí começando uma situação de tratamento de um câncer. Mas isso, por mais que seja pavoroso, eu não vou temer. Eu tive que fazer uma cirurgia das varizes, e quando eu fui fazer a cirurgia, foi até o pai do nosso irmão Ciantos. Cheguei lá, até ele pensou, você está com medo? Eu falei, não, doutor. Já fazem 8 anos que eu estou esperando essa cirurgia, né? Pelo SUS, e se fosse esperar, estava esperando até hoje. Mas por quê? Porque eu estava tranquilo. O que a gente precisa entender é o seguinte, se a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa se preocupar com essas situações, porque nos lugares mais afligidos pela praga, eles não terão medo das pragas que andam na escuridão. Nós vamos nos precaver. É uma coisa diferente. Nós temos que fazer a nossa parte, vigiar. Mas ao mesmo tempo, isso não vai me aprisionar. Isso não vai me deixar de ser feliz. É aquilo que eu sempre falo sobre um pensamento. A preocupação nunca livra o amanhã dos seus pesares, apenas impede a alegria de hoje. Quantas pessoas estão vivendo hoje preocupado com o dia de amanhã, o amanhã ainda não chegou e ela não consegue viver hoje porque ela está preocupada. Aí ela não consegue viver o hoje feliz, porque ela está pensando no dia de amanhã e o amanhã não chegou. E muitas vezes quando chegou, ela ficou tão desgastada e aquilo que parece uma tempestade, virou uma tempestade num copo d'água. Não era nada daquilo. Quem já passou por isso? Muitas vezes se preocupou e tal. Aí quando chegou a situação, resolveu. E não era nada daquilo que até te paralisou. Então Deus está dizendo para você hoje, que está aqui, que está nos assistindo, que vai assistir. Deus está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh glória, tem um descanso para você aqui hoje. Deus tem esse descanso para você. Glória a Deus. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Estamos vivendo tempos aí, a Ucrânia, questão de bombas nucleares. Estamos vendo a fome, guerra, terremotos como aconteceu na Turquia, tantas coisas, situações no Brasil. A fome pode subjugar, ou as guerras sangrentas podem dizimar. Os terremotos podem destruir e as tempestades podem castigar. Mas em meio a tudo, o homem que procurou o propiciatório está abrigado debaixo das asas que o protegem, habitará em completa paz. Estou habitando no esconderijo do Altíssimo. O Senhor está comigo. Eu não vou temer. E aí, dias de horror e noites de terror são para os outros homens. Os seus dias e noites são passados de igual maneira e com Deus, por isso morrem em sagrada quietude. A sua paz não é algo que depende das épocas e estações. Ela não se levanta e se põe com o sol, nem depende da saúde do ambiente ou da segurança do país. Tem um louvor que nós vamos cantar depois. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu creio em meu Senhor. Quantos que no começo do cristianismo, no início da igreja cristã, foram presos, foram colocados no Coliseu lá, onde tem na Itália, e aquele Coliseu onde é visitado nos dias de hoje, mas ali que aconteceu muitas mortes, onde cristãos eram crucificados, onde cristãos eram ateados fogo, aonde muitos leões famintos devoravam. Mas
Se diz há relatos que muitos deles, quando isso estava acontecendo, eles estavam cantando e louvando. Como Paulo e Silas na prisão. Como que eu apanhei, como que fui injustiçado, como que eu estou preso, ainda vou louvar a Deus, porque eu tenho a paz. A paz que não depende da circunstância, não depende se eu tenho dinheiro ou não, não depende do que eu estou vivendo, porque eu tenho a paz. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo é eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa paz sobre o coração do Filho do Senhor, a peste não tem poder de destruição e a calamidade não tem influência devastadora. Quando começou a Covid, que tivemos que parar tudo, e teve um período que eu comecei a ter os sintomas parecia a Covid. E eu estava com coriza, estava ali, e de repente eu falei: meu Deus, se eu pegar Covid, como que vai fazer? Não vai ter mais culto, né? Não tem mais nada, porque querendo, é a gente que é a engrenagem de tudo isso, é Deus que levanta. Mas aqui hoje, querendo, somos nós que somos a engrenagem. Sabe o que Deus falou comigo? Entra na minha presença e repreende. Na mesma hora, eu entrei na presença de Deus, dobrei o meu joelho e repreendi. Eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse sintoma, eu não aceito este mal. E quando eu repreendi em nome de Jesus, quando eu terminei a oração, nem coriza não tinha mais. O mal foi embora. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. A peste anda na escuridão, mas o cristão habita na luz. A destruição assola ao meio-dia, mas sobre ele nasceu outro sol, cujos raios trazem restauração. Hoje Deus está trazendo aqui a presença dele para restaurar. Quantos creem? Deus está trazendo restauração aqui hoje. Eu creio que Ele está agindo. Você que está nos assistindo, receba pela fé, em nome de Jesus. Lembre-se que a voz que diz não temerás é a do próprio Deus. Hoje eu fui num velório. A irmã Julieta, a mama, que faleceu. E lá, inclusive, fiz esse velório. E quando terminei, chegou o filho, que a gente conhece há muitos anos, ainda adolescente. E ele chegou e disse: olha, eu nunca tive oportunidade de dizer, mas uma vez eu estava muito enfermo, e a minha mãe pediu para você orar, e você orou. Eu nunca tive oportunidade de falar, mas quando eu recebi a oração, eu fui curado instantaneamente. Olhem lá, irmãos. Coisas que estavam lá que eu não sabia, mas ele sentiu no coração de dizer ali agora, no momento que a mãe faleceu, estava ali, ele, a gratidão, porque Deus fez há muito tempo, e Deus agiu através da oração, e ele foi curado. Glória a Deus. E o mesmo Deus está aqui hoje, Ele é o mesmo, é o Senhor. E diz ali, é a do próprio Deus que com isso empenha a sua palavra pela segurança daqueles que habitam debaixo da sua sombra. Não apenas pela sua segurança, mas pela sua serenidade. Então Deus diz assim: não temerás. Diga comigo: não temerás. Então o que você está passando, não temerás. O medo é contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não crê, você duvida. E aonde a dúvida está, Deus não pode estar. E aquilo que eu até já disse esses dias, entre duvidar do que Deus está falando para você, Deus está dizendo para você: não temerás, não temas. É Deus que está dizendo. Mas a dúvida vem aí e diz: mas como não temer? Olha isso, olha aquilo, olha lá, olha o que eu estou passando. A dúvida está aí. E aí eu costumo dizer o seguinte: entre duvidar do que Deus disse, não temerás, e a tua dúvida que está dizendo como não temer, duvide sempre da tua dúvida, jamais duvide de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jamais duvide de Deus. Ele disse: não temerás, então não temas.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Mas não chegará a ti. 1000, a palavra miríade representaria melhor a ideia exata do original, uma vez que a palavra hebraica é diferente da que é traduzida como 1000. Aqui o significado é de um número bem maior do que 1000. Tão terrível pode ser a praga entre os homens que o preço da mortalidade pode se tornar muito pesado e continuar a crescer. Veio a pandemia, voltando a falar sobre ela. Nós ficamos aqui isolados, mas ao mesmo tempo nós não deixamos de atender. Atendia um, atendia outro, visitava, ia no velório, até mesmo nós visitamos pessoas que estavam com Covid, nós não sabíamos que estavam com Covid. E nesse período todinho, Deus nos guardou, porque o Senhor disse para mim, não temas. Deus guardou a mim, a minha esposa, guardou o André. Nós não pegamos Covid. Nós não pegamos Covid, para a glória de Deus. O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Por quê? Quando a Covid veio, matou muita gente, inclusive na igreja. Pessoas partiram, pessoas queridas daqui, que foram. Mas o Senhor guardou, porque nós guardamos a palavra, não temerás. A Bíblia fala que o que Jó temia lhe sobreveio. Quando você começa a temer, a dúvida vem, o diabo aproveita. E muitas vezes você vai sofrer consequências daquilo, porque você não creu. E diz ali, pode se tornar muito pesado e continuar a crescer, e ficar 10 vezes mais pesado. Mas ainda assim, salmos como este falam da sobrevivência à foice da morte. Ontem nós estávamos assistindo o filme A Lista do Schindler, e mostrando a morte dos judeus. Mais de 1 milhão de judeus que foram mortos. Quem já assistiu esse filme? É muito forte, A Lista de Schindler. E Deus usou aquele empresário na época que gastou todo o seu dinheiro para salvar 1000 e poucos judeus. E depois, quando aconteceu que terminou a guerra, ele mesmo dizia o seguinte, olha, como que pode ter acontecido, eu poderia ter salvo mais. Ele pegava o anel, com esse anel eu poderia ter salvo mais 2. Com esse carro eu poderia ter salvado mais 6. Então você percebe que a foice da morte foi real para o povo judeu na sua época. Tu não serás atingido. Diga comigo, tu não serás atingido. Não com a ideia de mostrar que todos os homens de bem podem esperar escapar da peste, mas como prova de que alguns que tiveram fé superior o fizeram. Irmãos, o Salmo 91 não está dizendo que nós vamos ficar livres da peste, que nós vamos ficar livres da doença, livres até mesmo da morte. Mas ele está dizendo que quando vier, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu estou debaixo da sombra do Deus Onipotente. Eu tenho paz mesmo no vale. Oh glória, eu tenho paz, porque o Senhor está comigo. O perigo estará tão próximo ao teu lado, mas não próximo o suficiente para te tocar. Como o fogo que queima ao redor. Talvez você passou perto de uma fogueira, você vê lá ela queimando, mas você está numa distância tão grande que ela não te atinge. Nem o odor dela passa por ti, nem o cheiro da fumaça. Por quê? Porque realmente o Senhor está te guardando, te protegendo. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, 3. Quem é o ímpio? Aquele que vive na impiedade. Josué e Caleb confirmaram essa promessa lá em Números 13, depois que de tarefa para você. Josué e Caleb foram aqueles que Deus usou através de Moisés para espiar a terra. 12, eles estavam entre os 12. Os 12 vieram, que tinham visitado a terra. A terra era boa, emanava leite e mel, mas havia gigantes. Não é que não havia, mas Josué e Caleb disse, Deus nos dará a vitória. Os outros 10 não acreditaram, e por não acreditar, eles pereceram, não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, aí se cumpra, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Josué e Caleb viram
Aqueles que não creram, que foram perecendo, mas eles que acreditaram, no tempo certo, alcançaram a promessa. Irmãos, você que acredita, você que crê, no tempo certo a vitória virá, a bênção virá, porque é isso que Deus quer ver, a fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas. Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lembrando que a promessa do Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta ter lá o Salmo 91, muitas vezes nas casas você entra, tem lá a Bíblia aberta, o Salmo 91. Aí aquela página está amarela, as outras ficam branquinhas. Que adianta? Está lá como amuleto, não vai resolver nada. O Salmo 23 está lá aberto, está até amarelo aquela página, mas as outras páginas brancas, porque não tem realmente Deus como aquele que realmente habita no esconderijo. Está lá apenas como amuleto e não vai resolver nada, mas eu preciso verdadeiramente habitar no esconderijo do Altíssimo. Salmo capítulo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se você é o justo, você está habitando, Ele conhece. E Ele diz que o caminho do justo Ele conhece, mas o ímpio vai perecer. Porque Tu, ó Senhor, é meu refúgio. Vamos ler todo mundo junto? Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Salmo 91, versículo 9. Nenhum homem pode ter duas casas, dois lugares aos quais recorre constantemente. Não dá para ter dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus e o diabo. Não dá. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Se o Senhor for verdadeiramente nossa habitação, não teremos outro refúgio para nossas almas, nem outro descanso para os nossos corações. Então o refúgio está dizendo de proteção. Então Deus, Ele se torna esse refúgio. Que fé é esta? Que confiança é esta? A qual Deus prometeu proteção e libertação nos tempos de praga. Existe uma fé de persuasão, chamada fé, pela qual os homens são persuadidos e realmente acreditam que não morrerão, nem cairão pela mão da praga. Isso não é bom, mas eu não encontro no Salmo 91. Então lembrando que Deus não está dizendo que nós não vamos passar por lutas. Deus não está dizendo que você, ao aceitar a Jesus, você não vai ter mais problemas. Jamais. Ele está dizendo que você vai passar, que você vai ter luta, mas que você precisa descansar, porque quando você passa, Ele passa com você. E se Ele está no barco, o barco não afunda. Lembra lá da tempestade? Jesus estava no barco, o barco não afundou. Veio a tempestade, veio tudo, mas Jesus estava lá. Jesus está no teu barco, Jesus está na sua vida, então tenha certeza, o teu barco não vai afundar. Não precisa temer. Vamos ler todo mundo junto aqui? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Isso é o Salmo capítulo 9, versículo 9. Quem escreveu o Salmo 9? Davi, até 70 e pouco foi Davi. Nos tempos de uma praga, o fato de que o homem se dirija a Deus como sua habitação, eu creio que esta é a fé aqui mencionada. Nesse Salmo 91, quando outros fogem da praga e pestilência e correm para os seus esconderijos. Qual é o esconderijo do mundo? Quando vem a praga, quando vem a dificuldade, muitas vezes é para a bebida, muitas vezes é para a prostituição, muitas vezes é para as vacinas. Amém, ok, foram lá. Mas já está indo na quarta, na quinta, vão tomar sexta, até quando? Então, por mais que seja, irmãos, o nosso refúgio está no Senhor. Fazemos a nossa parte, estou dizendo, precisamos fazer, precisamos realmente estar atento, mas acima de tudo, Deus é o nosso socorro, presente bem
na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. Ele que está conosco. A gente não precisa temer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que se dirige a Deus como seu esconderijo e sua habitação, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Estará protegido. E assim no versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Vamos repetir? Deus é o meu refúgio. Amém? Então que você entenda que Deus é o teu refúgio, Ele é o teu socorro. Vamos ler agora aqui? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 10. Então aqui nenhum mal vai te suceder. É uma segurança em meio aos males, não como a segurança dos anjos. Lembrando assim, então a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus os livra. Então, o que está dizendo aqui, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, essa segurança não é aquela segurança que a gente sabe, tem anjo aqui do meu lado. Segurança em um mundo de segurança. Hoje, por todo lado, muitas vezes você vê câmera. Não é verdade? Aqui você está sendo filmado. Ok? Você está sendo filmado. Mas essa segurança, ainda que a gente possa colocar ela, hoje os bandidos não estão nem aí com ela. Não é verdade? Então essa segurança é boa, mas não é toda. É importante para a nossa segurança. Tranquilidade em meio à calma, mas é a tranquilidade em meio a uma tempestade. É isso que ele está dizendo, olha, nenhum mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. Ou seja, veio a Covid, fique em paz. Veio as situações, eu estou contigo. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar. Questão financeira é o que Deus falou comigo. Alguma vez eu deixei você na mão? Alguma vez faltou alguma coisa para você? Eu não sou o teu suprimento, eu vou suprir todas as suas necessidades. E Deus supriu, Deus cuidou. Então é isso que nós temos, mas é a tranquilidade em meio a uma tempestade, a segurança em meio à desolação e elementos de destruição, libertação quando todo o resto ruma à destruição. Estamos aí, irmãos, vivendo situações terríveis, o mundo está colapsando, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou descansar no Senhor. Vai adiantar eu fazer alguma coisa, me desesperar? Não vai resolver. Inclusive, confesso a vocês, até jornal quase não estou assistindo mais, porque é só coisa ruim. E eu tenho o controle, aquele controle remoto que chama controle. Eu controlo o que eu quero ver. Então, quero lá ver só de animal, quero ver outra coisa, vou ficar vendo notícia para quê? Só coisa ruim, não vai me ajudar em nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Então, é isso que você tem que fazer. Aí a pessoa fica lá o dia inteiro, assiste Cidade Alerta, assiste outro negócio, a Globo, lixo, e aí fica contaminado. Aí como que vai conseguir suportar a pressão? Então, selecione mais o que você está assistindo. Põe louvor, tem tanta coisa boa, adoração, mensagens lindas que pode te edificar. Deus não diz que nenhuma aflição nos atingirá, mas nenhum mal. É isso que eu preciso entender. O mal está aí. Você não vê, mas é assim, a todo momento, há uma batalha em volta de você. Não sei se você consegue enxergar aqui, Você aqui representado por essa pessoa, e anjos do teu lado, todo momento, lutando, brigando. Se você pudesse ver o mundo espiritual, se você pudesse ver este momento, tem anjos aqui. Quantos creem? Diga amém. Tem anjos aqui. Se você pudesse ver quando você veio para a igreja, a luta que teve, dos demônios tentando impedir que você chegasse aqui, você nos assistindo. É uma guerra, é uma batalha constante. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus deu ordem aos anjos para te guardar. Oh glória, tem anjos aqui, tem anjos do teu lado. Quando Satanás tentou Cristo no deserto, tomou para si uma sentença das Escrituras. Ele usou Mateus 4:6, olha, dará ordem aos seus anjos. Só que acontece, este salmo do qual tomou emprestada era tão claro contra ele, que de bom grado ele lançou mão de uma palavra aqui e outra ali. Ele pegou texto fora de contexto, virou um pretexto e tentou seduzir Jesus. E deixou de mencionar o que vinha antes, saltando algo no meio e omitindo o que vinha depois.
Caso contrário, teria arruinado a sua causa, porque o anjo do Senhor, como ele mesmo lá, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele não é mais anjo do Senhor. Ele foi lançado por terra. Ele está sentenciado ao lago de fogo. Que moral tinha ele de falar com o Filho de Deus? Porque ele estava questionando se você é filho de Deus. Que moral que ele tinha? Um anjo armado com poder e a glória de Deus é mais forte do que toda a nação. Irmãos, a Bíblia fala que quando Ezequias estava numa batalha contra o inimigo, um exército numeroso vinha contra a nação. Ele orou ao Senhor e Deus mandou um anjo, diga comigo, um anjo. E esse anjo matou 185 mil soldados do exército inimigo da Síria, do Senaqueribe. Um anjo, irmãos, imagina, 185 mil pessoas, um anjo só. E Deus tem milhares e milhões de anjos. Então é isso que a gente precisa entender. Os príncipes terrenos estão sujeitos a muitas mudanças e grande insegurança quanto à vida e à propriedade. Muitas vezes estão aí. A razão é que seus inimigos podem matar seus vigias, corromper seus guardas. Quantas pessoas estão sendo mortas? Até esses tempos atrás, se não me engano, no ano passado, um que foi, fez parte lá do Japão, que era um representante, foi assassinado. O que mostra, não adianta ter a segurança, muitas vezes pode ser corrompido, ter guarda, mas quais homens ou os reinos podem tocar os vigias da igreja? Irmãos, tem anjo aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Irmãos, se Deus deu ordem aos seus anjos para nos guardar, não tem Satanás, não tem demônio, não tem principado, não tem nada. Porque eles estão à nossa disposição para nos guardar. E como pode perecer aquilo que é confiado a protetores tão poderosos e fiéis? Está nos guardando. Mas eu preciso habitar. Os nossos dias estão registrados em um livro. Você sabia disso? Tudo que você fez hoje, diga para o seu irmão, tudo que você fez hoje foi registrado num livro. Se você tiver dúvida, leia lá Salmo 139:16. Tudo que você fez hoje está anotado. E os nossos cabelos estão contados, Mateus 10:30. Para o nosso irmão Mário é mais fácil, né? Né, irmão Mário? Mas a Bíblia fala que todos os nossos cabelos estão contados. Já pensou contar o cabelo? Olha só, isso está lá em Mateus 10:30. Pois está registrado e de certa forma entregue a eles os anjos, por escrito em um salmo, Salmo 34:20. E ele lhe guarda todos os seus ossos, até os nossos ossos são guardados. Olha que coisa linda, irmãos. A ponto que o próprio Eliseu, o profeta, ele é prova disso. Ele estava morto. E quando alguém também morreu, foi jogado na cova do profeta Eliseu, o que acontece? O homem ressuscita. Mesmo Eliseu, depois de morto, o poder de Deus se manifesta. É aquilo que nós temos. E agora nós vemos esse exemplo do próprio Daniel. Deus mandou um anjo lá e tapou a boca dos leões famintos, para não devorar a vida de Daniel, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Não pode ser cristão meia boca. A Bíblia fala, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não dê lugar para o diabo. E se você, de alguma forma, fraquejou, imediatamente se arrependa. Perdoa, Senhor, tem misericórdia. Porque é isso que Deus quer ver, arrependimento. Nestes eles guardam os nossos pés. Então, e lembrando que no Salmo que nós estamos lendo, no Salmo 91, guardarão os seus caminhos. Então, aí os anjos estão guardando o quê? Os nossos pés, colocando em segurança, o versículo 12. E em outras passagens é dito que eles guardam o homem por inteiro e cada um dos seus membros. O anjo do Senhor nos guardando e nos protegendo. Se você pudesse ver a defesa que existe em seu favor, mais uma vez, se você pudesse ver pelos olhos espirituais, anjos estão aqui.
Anjos estão cercando essa igreja. Oh glória! Oh glória! Xandarabacantarabahás. O Espírito Santo está soprando aqui nesta noite. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Os anjos, os seres superiores da criação, os radiantes, os magníficos, os poderosos são representados como sustentando um homem justo, para que alguma pedrinha pelo caminho não o fizesse tropeçar, para que ele não ferisse seu pé em alguma pedra. Já tropeçou muitas vezes numa pedra ou alguma coisa que estava lá no caminho? Os anjos, eles estão aí para nos guardar. Por pedras entendemos todas as dificuldades, objeções, perigos, tanto para o homem exterior quanto para o interior. O Senhor está aí para nos livrar. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91, versículo 13. Pisarás sobre eles não acidentalmente. Sem querer. Quem já tropeçou numa cobra? Tem alguém aqui que já tropeçou numa cobra, numa serpente? Eu já. Passando, não é só uma vez não, várias vezes. Não sei quem assusta mais, se é a gente, se é a cobra, né? Porque a cobra também, ela vê, ela assusta. Então o que acontece? Mas aqui não é acidentalmente, como um homem que pisa, mas está dizendo, é como um homem que pisa uma áspide ou uma serpente no caminho. Mas o que o salmista quer dizer é, intencionalmente pisará sobre eles. Como um conquistador, pisará sobre ele para dar testemunho do domínio sobre eles. Aí você vê muitas vezes aquelas crianças pegando aquelas serpentes, você vê no YouTube, né? Pega aquelas cobras, vai lá e pega pelo rabo, aquelas criancinhas, e pega na cabeça. Mas gente, misericórdia, aquelas cobronas, não é verdade? O que é isso? Autoridade, conquistando. Deus nos dá autoridade para pisar em serpente. Diabo, em nome de Jesus, está amarrado. Demônio maldito, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu trabalho. Uma vez eu trabalhava na Riachuelo e eu trabalhava de pacoteiro, tinha 16 anos, recém-convertido. E tinha um jovem lá que trabalhava também junto comigo, tinha vários pacoteiros. E esse jovem começou a me atormentava de um lado, atormentava para o outro, e eu corria, ele vinha me atormentando e tal, e ali muitas vezes tirando sarro até mesmo da minha fé, que eu estava recém-convertido, e aquela coisa toda. E um dia no sábado, daquele movimento, eu estava ali junto com o caixa, que a gente ficava ali empacotando, e aquele jovem me atormentando. Na hora eu não aguentei, chegou um momento que eu me explodi, e a minha explosão foi: demônio, em nome de Jesus, sai dele! Isso, todo mundo ali lotado parou, me olhou. Ele também arregalou os olhos, parou. E quando ele parou, ele deixou tudo e subiu a escada rolante. Falei, meu Deus, agora ele vai lá falar para o gerente vai me mandar embora. Daqui a pouco eu vejo ele descendo com a marmita, tudo, e vai embora. Aí as pessoas chegou lá, o responsável, falei, onde que ele foi? Não sei. E na hora eu falei, Deus, era para mandar os demônios embora, não era ele junto, né? Foi ele, foi todo mundo. O rapaz foi embora, nunca mais apareceu. Irmão, olha a luta, como muitas vezes nós temos que ter discernimento. E muitas vezes nós estamos aí sendo oprimidos pelo diabo e nós ficamos quietinhos. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Ele nos deu poder em nome de Jesus. Quando você estiver sendo atingido, use a autoridade que Jesus te deu e mande embora o mal. Seja enfermidade, seja problema, seja o que for, no seu casamento, na sua empresa, aonde estiver, use a autoridade que Jesus te deu em nome de Jesus e o mal vai sair. Você pode aplaudir ao Senhor? Ô glória! Pisará sobre eles para dar testemunho do domínio sobre eles, como quando o Senhor Jesus fez esta promessa aos seus discípulos, para que eles fizessem grandes coisas. Lucas 10:19, ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes. Como o apóstolo assegura a todos os cristãos, Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, esta velha serpente, debaixo dos vossos pés. Oh glória! É a autoridade que o Senhor deu, e nós temos aí no Salmo 91. E para a gente ir quase para os finalmente, vamos ler todo mundo junto? Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei,
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 91, versículo 14. Aqui temos o próprio Senhor falando sobre o seu escolhido. Quem é o escolhido aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Irmãos, isso é para aquele que ama a Deus. Eu estava falando hoje com o pastor Agostinho, ele disse que esteve na África. E na África tem uma igreja lá que tem, não sei se é 300.000 pessoas ou mais de 1 milhão, é uma quantia enorme. Falou assim que é muito grande a igreja lá na África. E ele falou o seguinte, a igreja lá começa muitas vezes 1h da tarde e vai até 1h da manhã. E termina, o povo não quer ir embora. Então o que você percebe? É o seguinte, quando eu amo a Deus, quando eu amo a pessoa, eu quero ficar com ela, sim ou não? Quando termina o culto, já acabou, queria mais, ela tão bom. Mas tem pessoas muitas vezes, deixa eu ver aqui o relógio, pastor, 5 minutinhos, opa, pastor, para, já está na hora. Por quê? Porque o que está faltando é isso. Independente de qualquer situação, eu falo que a nossa igreja é a igreja que menos tem, prega o tempo, o menor que tem na cidade, eu creio. Acho que nenhuma igreja tem um culto aí de 1 hora. Sim ou não? Quando a gente passa aí alguns minutinhos, a maioria da igreja 1h30, 2 horas. Então o que eu preciso entender? Que o Senhor, Ele quer que nós o amemos. Porque Deus vai dar livramento para aquele que ama Ele. Não porque ele mereça ser protegido assim, mas porque apesar de todas as suas imperfeições, quem é imperfeito aqui? Eu sou. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Tem jeito, todos nós somos imperfeitos. Apesar das nossas imperfeições, Ele realmente ama o seu Deus. Mesmo sendo imperfeito, eu amo a Ti, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Como Pedro disse, Senhor, olha, eu te amo. Eu neguei o Senhor, fui um monte de atrapalhado, mas eu te amo, Senhor. Oh, glória! O amor verdadeiro, sincero. Portanto, não apenas os anjos de Deus, mas o próprio Deus dos anjos virá resgatá-lo em todos os períodos do perigo e realmente o livrará. É uma promessa que não somente os anjos, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus está dizendo, eu vou vir ao teu encontro, eu vou vir ao teu socorro, eu vou estar do teu lado. Olha que coisa linda, promessa de Deus. Quando o coração está no Senhor, totalmente tomado por Ele e intensamente ligado a Ele, o Senhor reconhecerá a chama sagrada e preservará o homem que a trouxer no seu seio. Tem chama de amor no seu coração por Deus? Tem chama aí, essa chama está ardendo. Lembrando que Deus diz lá em Apocalipse, eis que tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tem chama de amor por Deus? E aqui é o amor por Deus que é a marca que distingue aqueles as quais o Senhor protege do mal. Deus vai proteger aquele que ama a Ele, aquele que realmente habita no esconderijo, aquele que está nele. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Isso é, eu colocarei em um lugar alto ou inacessível. O que significa, eu livrarei. Quando os homens sabem verdadeiramente que Deus é um libertador, eles depositam confiança nele e o invocam. Então Deus exalta e liberta aquele que o chama. Olha ali, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E aí sim, Isaías 43, o versículo 11 e 13. Vamos ler comigo? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, não existe outro, porque conheceu o meu nome. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo conhece o nome de Deus. Confia somente nele. Descansa somente nele.
há uma grande segurança no conhecimento de Deus, nos seus atributos, no seu Cristo. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Provérbios 18:10. Ele corre, ele é salvo, e é o conhecimento dessa torre que faz com que um homem corra para ela. Assim nós sentimos segurança atribuída ao conhecimento do Senhor, quando conhecemos a Deus. Queremos que Ele seja o nosso Deus e fazemos com que esta torre seja a nossa torre. Jeremias 24:7, dar-lhe-ei coração para que me conheçam, e eu lhe serei por Deus. Hoje vocês estão conhecendo Deus através do Salmo 91. Vocês estão tendo profundidade de estar na presença dEle. E aí sim, vamos lá todo mundo junto? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. O Salmo 91, versículo 15. Ele terá necessidade de orar. Ele será levado a orar corretamente e a resposta certamente virá. Então, aquele que habita vai ter uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento, uma oração, uma vida de jejum. Tal invocação como a deles sempre recebe resposta. A bênção não virá aos mais favorecidos sem oração, mas por meio da oração eles receberão todas as boas coisas. Então, sem oração não tem como alcançar. E o que é oração? É uma comunhão com Deus, é um relacionamento com Deus. Salmo 91:15, vamos lá? Eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. É a promessa do Senhor. Os herdeiros do céu são conscientes de uma presença divina especial em períodos de severas provações. Deus está sempre próximo, em simpatia e em poder, para ajudar os seus que estiverem enfrentando tentações. Livra-lo-ei e o glorificarei. O homem que honra a Deus, Deus o honrará. Honre a Deus e o Senhor vai te honrar. E para a gente terminar, dar-lhe-ei, vamos lá todo mundo junto? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha lá, é o que nós estamos vendo aqui, irmão Henrique, 90 anos, 90 aí, e vem dirigindo ainda, ó, que coisa boa. A irmã Rita, apesar da luta, Deus está dizendo para ela, eu estou contigo, não temas. Entendeu? Vou passar com você. O homem descrito nesse salmo completa a medida dos seus dias. E independente de morrer jovem ou idoso, ele está satisfeito com a vida e contente por deixá-la. Ou seja, nós que servimos a Deus, irmãos, não temos preocupação da morte. Amém, se eu partir estarei com Cristo. Hoje aquela irmãzinha que a gente foi fazer o velório, o semblante dela, semblante lindo, maravilhoso. As pessoas olhavam e falavam, nossa, parece que está dormindo, sorrindo. Ou seja, a paz está com Cristo. Ele se levantará do banquete da vida como homem que já comeu o suficiente e não deseja mais nada, mesmo que ainda pudesse ter mais. Ou seja, estou satisfeito. Deus hoje está te dando essa satisfação de poder estar na presença dEle e glorificar o nome dEle. E olha ali Mateus 25:21, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, a salvação da alma, o versículo 16, a visão plena da graça divina será a sua última visão, a salvação. Brilhante como o meio-dia e sorrindo para ele, é assim que ele entrará no seu descanso. Ah, irmão, chega lá na glória. Que dia glorioso será, porque eu habitei no esconderijo do Altíssimo. Essa salvação que Deus promete para mim e para você, que habita no esconderijo do Altíssimo. Feche os seus olhos. Pai, aqui te louvor, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, queremos te louvar e te glorificar. E saber, ó Deus, que o Senhor nos dá esse privilégio de poder, ó Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo. Em poder, ó Deus, também saber que o Senhor está conosco para nos sustentar e nos abençoar diante das adversidades.
Não que não iremos passar por lutas, por dificuldades, mas o Senhor passa conosco. E a certeza que nós não precisamos temer, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar. Pai, obrigado por essa proteção. Obrigado pela tua presença conosco, Senhor, porque o Senhor nos conhece, que o Senhor tem visto o nosso coração, que nós te amamos e queremos te amar mais e mais. Então, Deus, obrigado por tão grande salvação, por tão grande proteção. Cuida dos teus filhos, cuida de cada um de nós. Se alguém entrou aqui hoje ou está assistindo, que estava aflito, que estava angustiado, que estava triste, que neste momento venha um renovo, venha paz, venha alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Enquanto as irmãs vão estar aí louvando, você vai poder agora ofertar e dizimar na casa do Senhor. O nosso irmão Milton vai estar recolhendo. Assim que você o fizer, se levanta e cante juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. E você que está em casa, poderá fazer também através aí do CNPJ, que é o Pix 16416-275/1000 ao contrário, -40. Irmão Milton, pode passar. Vamos louvar ao Senhor com este hino que diz sobre a paz que nós temos em Deus. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Preste atenção na letra do hino. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, não, não, não. Olho o seu amor, seu imenso amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Não olho circunstância, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor. Eu me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem, não é porque tudo vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Aleluia. As circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, glórias, aleluia, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não
olhe circunstância, não, não, não. Olhe o seu amor, seu imenso amor, eu envio por vista, alegre estou. Feche seus olhos. Não me guio por vista. Não estou sendo guiado pela vista, mas pela fé em Cristo Jesus. Põe um fundo musical para nós. Feche seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que conduziu este culto, que conduziu, Senhor Deus, a palavra, que conduziu os louvores, que trouxe os Teus filhos debaixo do Teu sangue, debaixo da Tua proteção. Agora eu peço que o Senhor leve cada um em paz, que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha libertar aqueles que estão cativos, e que o Senhor realmente possa se manifestar na vida de cada um, e que verdadeiramente essa semana seja uma semana de milagres, Senhor, uma semana de restauração, uma semana, Senhor Deus, de renovo, de paz, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das situações, que haja paz no coração, que haja fé, que haja certeza que o Senhor, ó Deus, está presente, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansarei. Pai, que esse descanso esteja em todos os corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor?